Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal. Prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez, espero que todos estejam bem. Bom pessoal, hoje eu gostaria de fazer um vídeo ranqueando os filmes da franquia Sexta-feira 13, do pior ao melhor, tá? Já fiz um vídeo aqui no canal ranqueando a franquia Halloween. Já fiz também um vídeo ranqueando os filmes da franquia Evil Dead. Já fiz também um vídeo ranqueando os filmes da franquia Pânico. E agora trago a vocês um ranking, tá, da franquia Sexta-feira 13. Lembrando que é uma lista totalmente subjetiva, não é uma lista definitiva. É apenas baseado na minha preferência pessoal, a forma como eu enxergo cada filme, tá? E assim, você não é obrigado a concordar comigo. Se você tem um ranking, uma lista que seja diferente da minha, sinta-se à vontade para deixar nos comentários, tá? E assim, não quero que ninguém fique com raiva de mim pelo ranking que eu vou apresentar. Mas como eu deixei claro, é uma lista subjetiva, apenas baseado na minha percepção sobre a franquia. Bom, e é isso, vamos para o que interessa, sem mais delongas, vamos lá. Bom, estarei ranqueando os 12 filmes da franquia, do pior ao melhor. E em 12º lugar e último, Jason Vai para o Inferno. Para mim é o pior filme dessa franquia, disparado, pior entrada. Todas as decisões criativas tomadas aqui, para mim, não funcionam, não fazem sentido de forma alguma. Esse conceito, né, do Jason ser uma espécie de parasita que vai possuindo o corpo das pessoas, e aí as pessoas vão começando a ter as características, né, aí a ter a personalidade do Jason. Tá, assim, é um filme extremamente confuso, tá, é um filme que eu não consigo gostar em hipótese alguma, tá, e assim, simplesmente não funciona. Quem gosta do filme eu respeito, tá, tipo assim, mas pra mim é um filme que não funciona, por isso ele tá aqui em último lugar. Nem preciso me estender muito pra falar que esse filme aqui é uma porcaria. Se esse conceito do Jason parasita, se esse conceito fosse aplicado a outro filme, até que talvez seria algo interessante. Porém, isso não funciona e não se aplica de forma alguma ao Jason. Jason não tem nada a ver com isso. O diretor Adam Marcus, né, para tentar amenizar um pouco, né, a recepção negativa que o filme recebeu, tentou fazer um paralelo com a franquia Evil Dead. Olha, não funcionou. Em 11º lugar na minha lista, Sexta-feira 13, parte 5, Um Novo Começo, né? Foi um filme na qual a Paramount quis dar continuidade à franquia, né? Depois da parte 4. E aqui você não tem o Jason, mas você tem um impostor, né? É tipo um assassino, um copycat, né, do Jason, que se aproveitou da lenda do Jason para justificar seus assassinatos. E a motivação desses assassinatos é a vingança, ele quer vingar a morte do filho. Tá, é um dos filmes que, assim, até foi um sucesso comercial para Paramount, mas, assim, foi um filme que foi muito odiado, tanto pelos fãs quanto pela crítica. Um filme que, infelizmente, acabou prejudicando demais a franquia Sexta-feira 13. É um filme que é um fracasso no nível de Halloween 3, né? Esse filme é para a franquia Sexta-feira 13, o que Halloween 3 seria em tese para a franquia Halloween, né? Considerando que muitas pessoas também não gostam de Halloween 3. Você percebe que Sexta-feira 13 parte 5 é de longe o filme mais desleixado da franquia, não tem uma dinâmica de grupo bacana, não tem diálogos legais, personagens extremamente detestáveis, você tem muito mais mortes, né? Então usaram um número maior de mortes para tentar justificar os furos de roteiro que o filme tem e acabaram entregando esse projeto caça-níquel para o público e para os fãs, infelizmente. Em 10º lugar, Sexta-feira 13, parte 8, Jason Takes Manhattan ou Jason Ataca em Nova York. Bom, pra mim também é um dos filmes mais fracos dessa franquia, tá? É um filme com um punhado de cenas vergonhosas. É um filme assim que parece, algumas cenas que o filme apresenta parecem uma esquete de comédia, e a gente sabe que na prática esse slogan aqui de Jason vai para Nova York, na verdade, né, é uma propaganda enganosa, porque boa parte do filme se passa num navio que está indo em direção a Manhattan, né? Mas de tipo assim, de quase de 1h50, né, que o filme tem não, 1h40 mais ou menos que o filme tem. Você percebe que apenas o ato final
mais ou menos um pouco depois da metade do filme pro final, que aí sim você tá em Nova York, né? Que aí sim eles tiveram que utilizar para explorar alguns cenários de Nova York. E as locações que eles usaram para filmar o filme, né? As filmagens não ocorreram exatamente em Nova York, porque seria caro demais filmar em Nova York. Então o estúdio criou sua própria Nova York artificial. Só que você não tem uma exploração da cidade de Nova York no filme. Você tem um marketing pesado, né, abordando essa questão de Jason indo para Nova York, só que na aplicação do filme é bastante fraca. E é um dos filmes mais fracos da franquia. E assim, é um filme com personagens estúpidos tomando decisões estúpidas o tempo inteiro, tá? Jason indo atacar pessoas de forma seletiva. E você tem aqui o pior visual do Jason sem a máscara de longe, tá? Da franquia. Em nono lugar, Jason X, filme de 2001, um filme que apresenta o Uber Jason, no qual alguns são fãs. Eu particularmente não sou muito fã, não gosto muito desse filme, eu acho ele muito camp. O filme funciona mais como uma autoparódia da franquia Sexta-feira 13, né? Você tem aquela cena, né, do holograma artificial, né, criando uma representação de Crystal Lake, né? E assim, você tem muitas cenas que você percebe nitidamente que o filme segue esse lado camp, né? Essa autoparódia, alguns personagens assim meio caricatos. Você tem algumas mortes, assim, é um filme pra mim bem genérico, tá? Tentaram levar o Jason pro espaço achando que isso ia dar certo. Tentaram criar algo novo pra trazer o Jason novamente pros cinemas, só que esse conceito na minha visão não deu certo. É um filme fraquíssimo, é um dos filmes que eu menos gosto na franquia. É um filme que eu sou indiferente, tá? Em oitavo lugar, Sexta-feira 13, parte 7, A Matança Continua, ou The New Blood, onde você tem o Jason num confronto contra a Tina, a garota com poderes telecinéticos, né? E essa personagem é como se fosse uma variante, né, da Carrie, a estranha. Eles pensavam inicialmente, né, antes de produzirem o filme, de incluir a Carrie aqui, porém eles precisariam conseguir os direitos da personagem para isso, né? E aí era uma época, era um contexto na qual eles pensavam em várias ideias para esse filme, acabaram adotando esse aqui. O visual do Jason aqui nesse filme certamente é um dos melhores da franquia, tá? Um dos que eu mais gosto. Infelizmente esse filme ele sofreu com a questão da censura da MPAA. Muitas cenas de morte elas são cortadas, tá? Você tem corte, isso acaba prejudicando a experiência. Assim, é um filme que como opção de entretenimento, se você assistir com o cérebro desligado, você se diverte, né? Mas tem um punhado de cenas também nesse filme que não dá pra aceitar. Em sétimo lugar na minha lista, Fred vs Jason. É um filme que eu gosto de assistir como opção de entretenimento, mas se você for analisar criticamente, vai perceber que o filme tem seus problemas, mas eu não quero destacar eles aqui, só quero argumentar o seguinte: esse filme, já publiquei um vídeo sobre ele aqui no canal, falei que ele passou pelo que eu chamo de inferno de desenvolvimento, né? E assim, esse filme ele foi pensado em 1989, desculpa, na época pela Paramount, que quis puxar o Fred para fazer um crossover com o Jason. Eram os dois maiores ícones do slasher, né? Só que aí nada foi concretizado, né? Um projeto pensado no final da década de 80 só veio dar certo no início dos anos 2000. Houveram várias opções diferentes de roteiro, cerca de 14 ou 15 roteiros diferentes. Até que em um momento o projeto fluiu e veio a ser lançado em 2003. Você tem aqui o confronto entre o Fred e o Jason. Pelo menos o filme entrega o que os fãs queriam, tá? Tem um roteiro que apresenta uma narrativa que justifica esse confronto. Só que esse filme pra mim ele parece mais como um filme de A Hora do Pesadelo em si do que com um filme de Sexta-feira 13, visto que o Jason aqui é apenas uma marionete do Fred, tá? Então assim, o Jason aqui não serve para muita coisa, ele serve mais como como eu posso dizer, como uma ferramenta mesmo do roteiro, tá? Ele não tem muita importância nesse filme. Quem brilha e se destaca mesmo aqui nesse filme é o Fred, embora o Jason mate a maioria das vítimas. É um filme divertido, gosto de dar play pelo entretenimento, mas certamente ele não é um dos meus favoritos da franquia. Em sexto lugar na minha lista, Sexta-feira 13, o reboot de 2009, dirigido por Marcus Nispel.
Esse foi o primeiro filme da franquia Sexta-feira 13 que eu assisti, foi o primeiro filme que fez eu ter contato com a franquia e com o Jason, personagem Jason, vilão Jason dos ícones do slasher. Por muitos anos esse filme ele era o meu favorito da franquia Sexta-feira 13, só que depois que eu passei a conhecer a franquia mais profundamente, quando eu tive acesso aos outros filmes, fui percebendo que esse aqui não é um filme assim que tá entre os melhores não. Eu não vou dizer que eu odeio esse reboot de 2009, muito pelo contrário. É um filme também que eu dou play pelo entretenimento, como eu falei, por muitos anos considerava isso o melhor da franquia, hoje não considero mais. Assim, é um filme que pra mim merece a sexta posição, pelo menos na minha lista, porque os filmes que vêm a seguir pra mim são melhores do que esse reboot, mas você tem aqui um Jason, um dos mais brutais da franquia, só que ao mesmo tempo você tem muitas coisas no filme que assim, na minha visão não fazem sentido, me incomoda um pouco. É um reboot que reúne os melhores momentos dos 4 primeiros filmes da franquia. Assim, é um filme que pra mim é mais pelo fator nostalgia que eu gosto de assistir, tá? Mas analisando o filme criticamente, com um olhar crítico, você percebe que é um filme também que tem seus problemas, tá? Bom, e finalmente chegamos no top 5 e em quinto lugar na minha lista eu coloco o filme original Sexta-feira 13 de 1980. É um dos filmes mais atmosféricos da franquia, inclusive acho que foi o único que conseguiu manter essa atmosfera sombria, com essa fotografia utilizando a escuridão do acampamento, né, com a chuva em contraste com aquela fotografia colorida à luz do dia que a gente tem. Você tem várias cenas que te colocam na perspectiva do assassino, a câmera em primeira pessoa, e você vê que o filme mantém um suspense sobre a identidade do assassino, que só é revelada no ato final, né, e acaba sendo bastante impactante e acaba sendo uma surpresa muito grande quando você sabe que quem está por trás daqueles crimes é a Pamela Voorhees, a mãe do Jason, interpretada pela Betsy Palmer, um dos filmes mais influentes, tá, do gênero terror e slasher. Um filme que se inspirou em Halloween, teve Halloween como influência, um filme independente com orçamento baixo, efeitos especiais caseiros, que influenciou a consolidação da franquia Sexta-feira 13 e também influenciou uma onda de filmes slasher depois de Halloween também, obviamente. É um filme que funciona e até hoje tem a sua influência. Em quarto lugar, Sexta-feira 13 parte 3, um dos filmes mais subestimados da franquia. Vejo muita gente desprezando esse filme, tá? Com certeza o filme tem seus problemas, tá? Você tem aqui uma das piores dinâmicas de grupo da franquia, mas aqui o Jason encontra sua icônica máscara. Tem cenas realmente assustadoras, tem algumas cenas que você tem uma antecipação do suspense, tá? E assim, a identidade do assassino só é revelada também no ato final, mas a gente sabe que é o Jason. Tá, é um filme que ele foi projetado para funcionar em 3D. Algumas coisas, alguns efeitos podem parecer datados. É um filme subestimado, mas é uma entrada na franquia que eu gosto e me divirto muito, tá? Em terceiro lugar na minha lista, Sexta-feira 13, parte 2 de 1981, sequência do filme original. Tá, é uma das entradas da franquia que eu mais gosto, que você tem o Jason usando o saco na cabeça. A primeira aparição do Jason na franquia, a primeira aparição dele matando, cometendo os assassinatos. Também é um filme que infelizmente sofreu com a questão da censura, da MPAA, as cenas de morte. Você tem cortes, né, elas são cortadas, mas aqui nesse filme você tem uma das melhores Final Girls, se não a melhor da franquia, e você aqui tem uma dinâmica de grupo bacana, tá? E assim, os personagens não chegam a ser detestáveis, você tem mortes memoráveis e violentas. E posso dizer que essa versão do Jason é uma das minhas favoritas, é uma versão bem brutal, assustadora, tá? Assim, tem seus méritos. Jason, tanto com o saco na cabeça, quanto ele também sem o saco na cabeça, são assustadores de verdade. Em segundo lugar, Sexta-feira 13, parte 4, capítulo final. Aqui você tem a apresentação da família Jarvis. O Jason desse filme é bem assustador. Você tem a introdução do personagem Tommy Jarvis, que seria um dos personagens mais importantes dessa franquia. Jason absolutamente assustador nesse filme. Várias mortes também violentas e memoráveis, tá? É um filme que contém uma das melhores mortes da franquia. Tá, eu gosto muito dessa parte 4, é um filme bem divertido que vale a pena sempre dar play. O Corey Feldman ficou marcado sempre
por esse papel do Tommy Jarvis. Você também tem a presença do ator Crispin Glover fazendo uma dança bem engraçada. Bom, a parte 4 é um clássico, um filme bem memorável, merece o segundo lugar. Acho que não seria surpresa para ninguém. Em primeiríssimo lugar, Sexta-feira 13, parte 6. Jason Vive, né, em inglês Jason Lives, com certeza é o melhor filme da franquia, a maioria dos fãs concordam, é um consenso. Eu gosto muito do ator, o Tom Matthews, né, ele faz um bom papel aqui interpretando o Tommy Jarvis, que é o melhor Tommy Jarvis da franquia. É engraçado algumas cenas, né, outras cenas são memoráveis. A cena do Tommy Jarvis, o amigo dele ressuscitando o Jason, é um filme que apresenta essa vertente sobrenatural do Jason que acabou ficando marcado na cultura pop. Então esse Jason que a gente conhece hoje muito se dá por conta dessa parte 6, que é o melhor filme da franquia. Você tem o autorreferencial, né? Você tem uma autocrítica não só à franquia Sexta-feira 13, mas as convenções clichês do subgênero slasher da década de 80. Vale a conferida, com certeza merece o primeiro lugar. Se gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like e comente sua opinião abaixo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.